Marco, conta um pouquinho para a gente como é que você percebe a utilização desse pensamento, dessa construção, dessa possibilidade de restauração das comunicações no contexto da psicoterapia individual. O que termina acontecendo é que nós temos uma ideia de coautoria e corresponsabilidade. Então, quando a pessoa vem individualmente, porque inclusive quando falamos sobre mediação de conflitos, existe uma certa resistência das pessoas de virem juntas com a sensação de que elas vão entrar em confronto lá naquele espaço de mediação. E aí é um trabalho delicado, muito cuidadoso. A gente tem que fazer uma pré-mediação muito bem feita para garantir o respeito, a escuta das pessoas quando estão lá com sentimentos à flor da pele. O que é uma pré-mediação? Pré-mediação é você ter um encontro com as pessoas que desejam passar pelo processo de mediação, e existem alguns princípios da mediação. Tem alguns autores com alguns princípios um pouquinho diferentes, e número de princípios. Eu vou contar aqueles com os quais eu trabalho. Então, tem os princípios e tem alguns combinados que fazemos na pré-mediação. Os princípios, equilíbrio de poder. As duas pessoas que estão lá, elas têm o direito a ter a sua própria visão da história, a sua própria verdade. O mediador é um guardião do processo de mediação, então ele nunca vai estar no lugar de árbitro, escolhendo quem que está certo, quem que não está. Então, o trabalho é o campo de comunicação para entendermos qual o sentimento, o sofrimento, a necessidade, a perspectiva de cada um e como que podemos fazer essa conversa acontecer. Além do equilíbrio de poder, nós temos a imparcialidade, que eu acabei de contar. Nós não vamos nunca decidir quem que está certo. Nós temos um conceito chamado neutralidade ativa, porque nós temos a consciência, temos a ideia de que a neutralidade não existe, porque entram pessoas, você só de olhar para a pessoa, pelo jeito dela se vestir, ou pela aparência dela, ela pode lembrar alguém da sua família, um amigo, e a sua mente, mais do que rapidamente, do que você poderia controlar, você já se identifica aquilo que na psicanálise, na psicoterapia a gente vai falar de transferência, também acontece, né, do mediador. Então, neutralidade ativa é você ter consciência de que às vezes tem alguma identificação com alguma história, com algum dos lados, com alguma das pessoas, e você tem que conversar com você mesmo para saber se você consegue ir para o lugar da neutralidade e guardar os princípios da mediação. Porque se eventualmente você chegar à conclusão que aquilo te toca muito, porque foi uma experiência que você teve, e você não está conseguindo tirar da ideia que tal pessoa tem razão, então é melhor que você conte, não tem condições de estar conduzindo essa mediação, e escolha um outro mediador que tenha condições de estar lá no papel de mediador e consiga exercer essa neutralidade. Como princípio, nós temos a voluntariedade, que significa a pessoa compreender o que é o processo de mediação e ela desejar participar conscientemente do processo de mediação. E eu esqueci o outro. Autodeterminação. Isso. A autodeterminação é um princípio que vai dizer que, além de você resolver participar
voluntariamente a mediação, que você está disposto a encontrar um caminho de conversa, de comunicação, de cuidar de algumas coisas ali naquele encontro. Então, porque é importante a pessoa fazer a reflexão que talvez ela deseje o processo de mediação, mas ela está tão arraigada aí com uma necessidade de alguma emoção não expressa, que ela está querendo atacar, ela está querendo... ela não está querendo encontrar um caminho de harmonização. Então, se ela percebe, olha, eu acho que eu não tenho condições de estar aqui sem ficar com raiva, sem querer atacar, então não adianta até desejar participar da mediação, porque o processo não vai funcionar. Enfim, além disso, tem alguns combinados, que o tempo de fala que um vai ter, o outro vai ter igual, da mesma forma. E que não serão utilizados ofensas, agressões, de nenhuma forma. E que no momento em que o outro está falando, a gente até oferece uma prancheta com uma caneta, caso durante a fala do outro você se lembre de alguma coisa que seja muito importante você comentar, como a gente está fazendo um exercício de escuta ativa, prestar atenção no que o outro está falando, então você, para não esquecer, você anota aquilo que você acha importante. Na hora de você trazer a sua fala, o outro também vai ter uma prancheta e uma caneta. Então, uma pré-mediação bem feita, com combinados bem claros, que exista a percepção de que há um respeito com o processo de mediação, com os mediadores, a gente imagina que o sistema possa trazer esse respeito e as duas pessoas, mesmo se sentindo muito incomodadas com a fala um do outro, consigam colocar o foco naquilo que eles querem ver cuidados. Por isso a pré-mediação ela é fundamental. Mas a pergunta que você me fez foi assim, e quando a pessoa vem sozinha, que na verdade é a maior parte dos casos, a pessoa vem e fala, nossa, estou com uma dificuldade no relacionamento com a minha mãe, e agora eu vou colocar o foco na questão dessas práticas colaborativas, da comunicação não violenta, porque às vezes tem algum enfoque de psicoterapia, de símbolo, de trauma para ser trabalhado, mas às vezes, ou até concomitantemente, existem algumas posturas em relação à comunicação que podem abrir um espaço para a pessoa conseguir conversar diferente com a mãe, com o marido, com o filho. Então, existem alguns conceitos, algumas ferramentas muito importantes da comunicação não violenta. A questão dos sentimentos e das necessidades. Gosto do Daniel Goleman, da inteligência emocional, nos lembrando que nós temos uma dificuldade muito grande com essa questão da inteligência emocional. Quando eu estou com grupos e às vezes até paciente, família, e eu pergunto, quais os sentimentos que vocês identificam em vocês nesse momento, a maior parte das pessoas não conseguem dizer, elas falam, não sei, ou então, eu estou com um sentimento que elas não conseguem dar um nome, não conseguem entender, e geralmente tem vários sentimentos que estão ali acontecendo. Então, você ajudar a pessoa a entrar em contato com esses sentimentos, dentro do conceito da comunicação não violenta, é muito importante porque os sentimentos eles vão te dar pistas da sua necessidade. Então, se tem um sentimento de frustração, de raiva,
a gente, através dessa pesquisa, o que essa raiva está contando sobre você ou sobre essa situação? Então, muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes vem, puxa, eu não estou me sentindo reconhecido naquilo que eu fiz, na minha intenção de cuidar, na iniciativa que eu tive, e daí a gente, então, outros conceitos muito importantes para a comunicação não violenta é a questão da conexão. A gente vai buscar a conexão com o outro, mas não dá para você buscar a conexão com o outro sem você não fazer conexão com você, e a conexão vem através desse caminho, de você prestar atenção nos seus sentimentos, nas suas necessidades, porque a hora que você tem consciência disso, dá para você elaborar um pedido para o outro. E antes de você fazer o pedido para o outro, é fundamental o exercício da empatia. Se você não estiver aberto para entrar em contato com aquilo que o outro está pensando, está sentindo naquela experiência, então fica muito difícil essa conexão acontecer. Um dos pontos que bloqueiam totalmente a comunicação é o julgamento. Se você não consegue ter empatia com a dor do outro, por mais que para você não pareça importante ou não seja alguma coisa que te toque, é importante que você perceba que está tocando o outro, que para ele é importante. E se você não puder respeitar isso e conversar com isso, vai ser muito difícil fazer a conexão com esse outro. A partir do momento que você consegue ter a autoempatia, perceber a sua dor, acolher a sua dor, escutar seus sentimentos e as suas necessidades, então você vai se responsabilizar para ver o que você pode fazer com essas necessidades, e a partir de você conseguir atender essas necessidades, a gente pode começar a fazer, estruturar o movimento na direção do outro. Uma das grandes dificuldades que na nossa cultura nós enfrentamos é a questão da expressão dos sentimentos. Quando tem a frustração, a falta de reconhecimento, de respeito, em muitas situações a raiva é muito comum como uma resposta naquela situação. E o Marshall Rosenberg é o autor da sistematização da comunicação não violenta. Então, ele tem uma fala que eu gosto muito, que é assim: todo ato de violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Muito legal. Então, quando alguém às vezes está gritando, porque você não fez aquilo, porque você só pensa em você. Na verdade, se a gente olhar um pouquinho mais de perto, eu usei um termo assim, na verdade, e eu estou aqui conversando comigo que eu não gosto, porque parece que tem uma verdade única, né? Que, olha, eu sei a verdade, isso a gente já percebe que não é assim. Mas, geralmente, a gente olha mais de perto e percebe que quando a pessoa está lá aos berros, é uma forma onde ela está dizendo: olha, está doendo esse negócio aqui em mim. Eu estou precisando que isso seja olhado, seja cuidado, seja respeitado. Só que ela não está conectada com ela mesma, ela não está consciente disso e ela não consegue contar isso para o outro. Então, ela confunde uma coisa do trabalho também estudado na comunicação não violenta, que é o estímulo da raiva e a causa da raiva. Às vezes, uma fala
uma atitude que uma pessoa tem pode ser o estímulo do sentimento de raiva, mas não é a causa. A causa sempre vai estar ligado a uma necessidade sua não atendida. Quando você não tem essa necessidade, você pode ter até o estímulo e você não vai sentir raiva. Um exemplo bem simples é quando vem uma criança de 2 anos e ela está por algum motivo chateada com você, porque você não deixou pegar o relógio, o copo, e ela fala, você é feio, você é bobo. Então você vê a dimensão, vê que ela está sendo agressiva com você vê que ela está frustrada, mas isso não está atingindo nenhuma necessidade sua não atendida. Você consegue compreender, tem um estímulo. A criança está te ofendendo, ela está te agredindo, mas você não sente raiva. E quando nós conseguimos entender essa diferença entre o estímulo e a raiva, mais um ponto da comunicação não violenta é assumir a responsabilidade pelas próprias emoções. E aquilo que eu estava dizendo agora há pouco, que é uma grande dificuldade na nossa sociedade, é a gente ter consciência de que aquela situação provocou uma emoção em mim, mas essa emoção foi gerada por mim, pelo meu mundo interno. A nossa lógica de reatividade, e reatividade é um conceito da neurociência que eu vou comentar daqui a pouquinho, a gente confunde esse sentimento que foi gerado em mim por uma coisa que eu estou precisando com o outro ser a causa dessa dor e desse desconforto, e daí ele vira uma espécie de alvo dessa minha raiva, e eu fico com uma ideia que é muito comum na nossa sociedade, de que se eu atacar aquele alvo que é a causa do meu sofrimento, o meu sofrimento vai acabar. Eu até gosto de fazer um comentário jocoso, brincalhão. Quando tem uma situação no trânsito, um carro dá uma fechada no outro carro, e na reatividade, aquele que tomou a fechada, é muito comum que vá correndo atrás do outro para dar uma fechada igual o outro fez. E daí é como se tivesse assim, uma crença que leva a pessoa a pensar, a hora que eu der uma fechada nele, da mesma maneira que ele me fechou, ele vai ter uma crise de consciência, vai perceber o absurdo que ele fez, vai se envergonhar e pedir desculpas e dizer, olha, foi mal, não devia ter feito isso, vou começar a dirigir melhor. Eu acho que eu nunca vi nada parecido com isso acontecer. Muito pelo contrário, daí fecha um, daí fecha o outro, um quer piorar a fechada, um quer aumentar uma escalada de agressão e violência. E também, se o outro me ofendeu, eu ofendo de volta. Se ele não cuidou de mim, também eu não vou cuidar dele, para ele sentir o que eu senti, a dor que eu senti. E quando ele sentir a dor que eu senti, então ele vai ver como foi mal ele ter feito isso comigo. A gente fica nessa coisa maluca nas ideias, a mente fica um looping, e a gente vai se frustrando, porque o que eu queria ser reconhecido, eu queria ser respeitado, eu perco completamente de foco aquilo que é a minha necessidade, e começo a criar uma situação sem perceber que eu estou sendo coautor de uma situação que também não me atende e que eu não desejo. Então, tem um conceito de um mediador de conflitos americano, o Stephen Littlejohn, que eu gosto muito, que ele chama caminhar pela borda estreita, que é você se manter fiel àquilo que você acredita, à visão que você percebe, aquilo que é verdadeiro para você, e ao mesmo tempo se abrir completamente para ouvir e entender o que está acontecendo com a outra pessoa. Na nossa comunicação violenta social,
as pessoas têm a sensação que se eu estou ouvindo o outro, se eu estou deixando ele falar o ponto de vista dele, é porque então eu estou aceitando aquilo que ele está dizendo como verdade. Então eu não suporto nem esperar ele terminar de dizer a frase e já falo, não, não foi assim. Aí ele está inventando, ele está mentindo. É como se ali fosse a disputa de quem falou fica tido como uma verdade social, universal, e eu vou ter que me submeter a isso. E é justamente o contrário, quando tem a escuta ativa, eu me abro para ouvir o outro, então muitas vezes eu tenho informações fundamentais sobre as necessidades, sobre os sentimentos, sobre a maneira como o outro está vendo a situação, e quem sabe isso também me deu uma outra visão, falei, nossa, eu não sabia que você estava se sentindo desse jeito. Aí a gente chega num ponto que eu acho que é fundamental, que não tem um conceito específico sobre isso, mas vai muito pelo caminho da não violência, do encontro. Marshall Rosenberg vai falar um pouco sobre isso de algumas formas. E, por exemplo, quando a gente tem irmãos, casal, filho, mãe, até como vizinhos. A gente não quer ter um vizinho em pé de guerra. A gente quer ter um vizinho amigo, cooperativo. Então, quando nós conseguimos perceber que não só eu me senti respeitado, eu me senti considerado, reconhecido, mas quando o outro estiver se sentindo bem na relação comigo e na vida dele, no nosso convívio, o bem-estar do outro também vai me atender. E daí a gente vai se movendo de um lugar onde o outro, pelo desgaste do relacionamento, vai formando uma imagem de que ele é inimigo. E se ele é inimigo, ele deseja o meu mal, ele quer me atacar, ele quer me atingir. A hora que isso vai ficando pego numa crença minha, que eu olho para ele, eu já começo a ter uma série de reações e não vai dar certo, a gente vai brigar, a gente vai discutir. É um exercício conseguirmos nos mover desse lugar e entender que ele é um outro ser humano, que vivemos algumas circunstâncias de família, de trabalho, de vizinhança, em que tivemos dificuldades, mas é um ser humano e que, quando percebemos que temos uma associação colaborativa, que é sempre bom você ter pessoas por perto, que a gente possa contar e que as pessoas também saibam que podem contar com você. Então, ele, em vez de ser inimigo, ele fica alguém da minha família, do meu time, de uma composição harmoniosa, e a gente vai saindo daquele lugar de eu tenho que ceder, alguém vai ter que ceder. Até tem um exemplo, às vezes, com criança. Está combinado que agora acabou o parquinho, a gente vai embora, mas aí a criança viu alguma coisa que ela não tinha visto e ela quer recombinar e falar, não dá para ir naquele brinquedo antes de ir embora? E daí, bom, minha vontade de ir embora ou é a vontade dela de ficar mais um tempo? Quando você percebe que uma possibilidade, claro, que de repente aquela seu filho, ou então seu sobrinho, aquela criança, a alegria que ela vai sentir, o clima que vai acontecer, vai te fazer tão bem, não é uma questão que você abriu mão do que você achou que devia ir embora, mas aquilo está te nutrindo de uma tal forma que você termina refazendo aquele seu olhar e percebe, nossa, foi muito melhor, inclusive, para mim, a gente ter ficado mais um pouco e ter se divertido, do que ter ido embora naquela hora só porque eu resolvi que era a hora de ir embora. Isso serve para tudo. Quando você percebe que o outro está com uma necessidade, está precisando de alguma coisa, e quando você faz parte desse atendimento, a gente
não tem uma noção a princípio de que aquilo também vai nos atender. Quando esse clima é formado, o outro começa a ficar muito mais disponível para olhar para você, para atender você nas necessidades, e daí é até engraçado que a gente gera um outro desafio. Não, vamos fazer do seu jeito. Não, para mim está tudo bem, podemos fazer do seu jeito. Mas é um clima de harmonia, de encontro, né? Enfim, eu fico encantado com esse tema. E eu falei que ia mencionar a reatividade.